Pronto! Sou o Vitor Gonçalves Machado, mais um vídeo aqui com vocês. Tem tempo aqui que o nosso canal, nós não temos um vídeo novo. Vamos fazer um vídeo agora especial para os nossos estudantes, as alunas e os alunos do Direito Processual Civil 4, da turma de Direito da UFES, processo de execução. O nosso tema hoje é título executivo. Que é o título executivo? Quais são os títulos executivos mais importantes que existem na legislação? Quais são os títulos executivos judiciais? Quais são os títulos executivos extrajudiciais? A importância dos títulos executivos para a nossa economia e para o ordenamento jurídico brasileiro, a importância para os advogados bem aprenderem, principalmente também os estudantes de direito, bem aprenderem o que é o título executivo, para na hora da prática, na hora de peticionar, na hora de fazer uma orientação ao seu cliente, ao representante de uma empresa, à parte, ou mesmo você como membro da Defensoria Pública, poder bem saber, bem se colocar, bem entender o que é esse título executivo, o que é esse contrato, ou o que é esse título de crédito que está ali no processo judicial, e você bem explicar isso para as partes e colocar isso para o juiz analisar. Vamos lá. Título executivo. Vamos colocar aqui a nossa apresentação. Especial para os estudantes de Direito da UFES, a turma aí do nosso sexto período, 2024/1. Vamos ver? Vamos lá. Título executivo, Direito Processual Civil 4, lá na Universidade Federal do Espírito Santo, no Departamento de Direito da UFES, nós temos Direito Processual Civil 4, que nós falamos sobre processo de execução civil. Processo de execução civil. Vem comigo aqui. Requisitos necessários para realizar qualquer execução. Um dos requisitos necessários para realizar qualquer execução civil é o título executivo. Isso está claro no ordenamento jurídico brasileiro, no Código de Processo Civil de 2015, a Lei 3.105 de 2015, a presença do título executivo, nós precisamos ter para realizar essa execução, para realizar esse processo de execução, e também a exigibilidade da obrigação, que nada mais é do que o inadimplemento da parte contrária, do devedor. Então, precisa desses dois requisitos básicos, que é uma fórmula que foi também repetida, uma fórmula repetida que já estava no Código de Processo Civil de 1973. Então, nós temos, então, no Código de Processo Civil de 2015, esses mesmos requisitos. Título executivo mais exigibilidade da obrigação. O que é, então, o título executivo? O que é o título executivo? Vamos lá? Vamos ver? Título executivo o título, na verdade, a palavra título já é uma palavra como muitas outras que possuem inúmeros significados. Quando a gente fala também em processo ou em procedimento, já são palavras também que têm vários significados. Para nós, título está vinculado à noção de documento representativo de um direito, de uma obrigação líquida, certa e exigível. Então, acompanhe aqui no seu material, acompanhe aqui na nossa apresentação, o que é, então, o título executivo. Título executivo é um documento formal tipificado pela lei, veja só, que representa uma obrigação líquida, certa e exigível, possibilitando, assim, a utilização da tutela executiva. Em resumo, nós temos que título executivo é o documento a que a lei atribui eficácia executiva. Eficácia executiva. Então, vamos lá. A existência dos títulos executivos decorre de uma clara opção de quem? Do Vitor? Não. Do meu filho Enzo? Da Atena? Minha filha? Também não. Decorre da clara opção do legislador. É uma opção política. É o legislador quem define quais documentos configuram ou não títulos executivos. Então, nessa linha, não tem possibilidade para as partes, para eu ou você e mais alguém ou outro terceiros, não tem possibilidade para a gente criar título executivo, fora das hipóteses, lógico, fora das hipóteses previstas no artigo 784. Eu, você e mais duas testemunhas, nós podemos criar um título executivo que pode ser um contrato assinado pelo credor, devedor e duas testemunhas. Isso está no artigo 784.
Mas fora das hipóteses do artigo 784, não tem possibilidade das partes criarem título executivo. Então, desse modo, para que qualquer processo de execução se inicie e tenha correto prosseguimento, é necessário ter irmãos com título que corresponda à obrigação líquida, certa e exigível. Obrigação líquida, certa e exigível. Nós já vamos explicar o que é essa questão. O que são esses 3 atributos de um título executivo, que precisa o título executivo ter, porque senão o seu processo vai ser nulo, pode ser fulminado de nulidade. Artigo 783. A execução, artigo 783 do Código de Processo Civil. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Vitor, você já falou demais de obrigação líquida, certa e exigível. Mas o que vem a ser líquido, certo e exigível? No seu material, acompanha aí nos nossos slides. Primeiro vamos falar sobre liquidez, depois sobre certeza e depois sobre exigibilidade. Líquido é o quê? A grosso modo, é o valor que representa ali no título. É o montante que você consegue determinar que está ali nesse documento formal, tipificado pela lei. Então, liquidez é o título que expressa valor em pecúnia ou em dinheiro e é um valor determinado. É um valor de fácil constatação. O antigo Código Civil, Código de 1916, que vigorou até 2002, disciplinava que líquida era obrigação certa quanto à sua existência e determinada quanto ao seu objeto. Então, haverá liquidez se for possível determinar o valor mediante simples cálculos aritméticos ou com a apresentação de demonstrativo de débito de fácil entendimento e simples cálculos. Né? E aí a gente colocou no seu material, aí no slide, o artigo 798, parágrafo único do CPC 2015, que é muito importante, que ali traz alguns requisitos para o demonstrativo do débito. Liquidez é isso, então. Certeza tem mais a ver com os pressupostos formais de existência do título. Né? São pressupostos que estão tipificados na lei, ou no Código de Processo Civil, ou em legislação extravagante, que você precisa verificar se nesse documento, chamado título executivo, se nesse documento, denominado também com o que denomina a legislação que o criou, por exemplo, uma cédula de crédito bancário, é um título executivo extrajudicial. Então, precisa, e tem uma legislação que regulamenta e que criou a cédula de crédito bancário, então você precisa ver lá no artigo que trata dos requisitos para ter a cédula de crédito bancário, para ser possível, para existir a cédula de crédito bancário, se essa cédula está preenchendo esses requisitos formais que estão tipificados na lei. Então, a certeza de um título é quando mesmo se reveste dos pressupostos formais, que necessariamente devem estar presentes e são discriminados pela lei que os criou, caso os títulos tenham sido previstos por legislação extravagante, né, fora do CPC. São pressupostos formais para saber qual título se trata, quem detém o título, né, qual é o nome do credor, por exemplo, o nome do credor, o nome do devedor, qual é a data que foi feito esse título, a data do pagamento, e etc. Além disso, deve o juiz apreciar a existência da obrigação, ou seja, se essa existência é incontroversa. Falamos de liquidez, falamos de certeza, falta agora o quê? Exigibilidade. Exigível é um título que não está prescrito, e aí é importante conferir as regras da prescrição, que estão dispostas lá no Código Civil de 2002, o Código Civil fala da prescrição, então é um título que não está prescrito, e encontra-se vencido. Não é vencimento de, ele ganhou alguma coisa, ganhou um prêmio. Não, não é isso. É vencido de chegou a data para o pagamento, o devedor, ou a data para adimplir a sua obrigação, o devedor, o que ele fez? Não fez, não cumpriu. Então, passou da data que era para ele fazer essa prestação, para ele pagar essa quantia, ou para ele cumprir alguma obrigação de fazer, ou de não fazer, ou de entregar coisa, então ele não fez. Passou isso, o título se torna exigível, houve o inadimplemento, e aí a obrigação se tornou líquida, certa e exigível. Se, claro, tiver também preenchidos os pressupostos, tiver preenchido os requisitos do título executivo quanto à liquidez e quanto à certeza. Tá? No seu material,
Olha só esse quadro esquemático comparativo. Ficou bacana, hein, Vitor? Olha só. E aí tem um resuminho, título executivo, como também os seus requisitos, o que precisa conter: liquidez, certeza e exigibilidade. É lógico que você vai fazer um print dessa tela para você colocar depois no seu material. Liquidez em relação à determinação do valor do título em dinheiro, devendo estar expresso no documento, ou ter um demonstrativo de débito, claro, para sua fácil constatação. A certeza, que tem a ver com o preenchimento dos pressupostos formais, para saber certas questões sobre quem detém o título, qual o valor, qual o local de pagamento, qual o local da emissão desse título, pode ser um título de crédito, qual o nome do credor, etc. E a exigibilidade, que tem a ver também com o inadimplemento, que tem a ver para você verificar se o título não está prescrito, isso é importante também, você como advogado, como profissional do direito, futuramente advogado, precisa saber disso para que não oriente mal o cliente, o seu cliente, ou a parte, ou mesmo defendendo um cliente ou uma outra pessoa, para que verifique se o título ali está ali nos autos ou não nos autos, um título vencido, né? Um título em que já ocorreu a prescrição dessa obrigação. E também que o título esteja vencido, que então ocorreu o inadimplemento da obrigação. Aí se tornou a exigibilidade. Assim sendo, vem aqui comigo no seu material, aí nos slides, sem certeza, sem exigibilidade e sem liquidez, não será possível realizar os atos de execução forçada, pois não se saberá a espécie da execução a ser empregada, a favor de quem e contra quem deve ela acontecer. No seu material ainda, não se saberá se já é o momento de se executar ou ainda qual o quanto da execução. Sei quem fala no seu livro, o professor Marcelo Abelha, a página 143 do livro Manual de Execução, 2015. Ou seja, caso o título não seja líquido, por exemplo, como no caso de contrato de cheque especial, veja só, contrato de cheque especial é um grande exemplo, contrato do cheque especial é um grande exemplo de um título executivo, se tiver assinado pelo credor, devedor e duas testemunhas, formou-se um título executivo, mas que não tem liquidez. Se for, então, peticionado requerendo o cumprimento dessa obrigação, no qual existe o inadimplemento de um cheque especial, quando se fala em contrato, não terá liquidez. Porque você não sabe qual o momento que tem ali, o quantum o montante do dinheiro para você executar, ou mesmo para o devedor, para fazer a defesa, o executado fazer sua defesa. Que todo momento ali o cheque especial vai caindo, alguns débitos, alguns valores, então é preciso também verificar essa questão. Liquidez aí não vai ter. Se faltar um desses requisitos, liquidez, certeza e exigibilidade, a execução será fulminada de nulidade, como eu tinha falado com os senhores e com as senhoras. Artigo 803, inciso 1 do Código de Processo Civil de 2015, que trata nesse sentido. E isso vai prejudicar quem? Prejudicar seriamente o exequente, né, o credor, tendo que suportar os ônus sucumbenciais, pagamento de custas e honorários de advocatícios, além de outros possíveis prejuízos. Vitor, beleza. Nós falamos de título executivo. Título executivo no panorama geral. Os requisitos que tem nesse título executivo que precisam ter para que ele não seja nulo. Liquidez, certeza e exigibilidade. Falamos também um pouquinho do conceito de título executivo. Vamos agora adentrar na questão de título executivo judicial e depois vamos adentrar na questão do título executivo extrajudicial para depois entrarmos em alguns títulos executivos que estão fora do Código de Processo Civil, em legislações extravagantes, que precisam também ser analisados por nós. Então, primeiro, título executivo judicial. Títulos executivos judiciais. Acompanhe aí no seu material, nos nossos slides. Títulos executivos judiciais são aqueles que estão expostos no artigo 512 do Código de Processo Civil, cujo cumprimento será realizado por uma petição simples, né? Uma petição simples, chamada só de cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. E vai ser endereçada, em regra, para o mesmo juiz
que estava analisando o seu processo de conhecimento. Aquele processo que iniciou com a petição inicial, requeriu, vamos dar um exemplo, indenização por danos materiais e danos morais, teve lá a citação, compareceu na audiência de mediação e conciliação, teve a resposta do réu, a contestação, né, da outra parte, teve também a instrução probatória, fizemos uma audiência de instrução de julgamento, teve sentença, e a sentença transitou em julgado, não teve recursos, ou mesmo se tiver recursos, depois transitou em julgado, a sentença vai ser cumprida. Ela precisa, então, dar o seu cumprimento. Se ela estabeleceu alguma obrigação ali, se ela estabeleceu algum valor também em dinheiro, vamos lá, uma indenização de 5 mil reais, indenização por danos morais, como que a parte que ganhou, a parte que venceu o processo, vai fazer esse pedido no processo? Vai ser um outro processo de conhecimento? Ou vai ser um novo processo de execução? Não. Desde as reformas de 2005 e 2006, esse processo não vai ser um novo processo, vai ser uma fase dentro do mesmo processo que você está litigando, que você já terminou a fase de conhecimento, o processo de conhecimento. Agora vai ser a fase de cumprimento de sentença. Com base em que? O que você tem ali em mãos? Um título executivo judicial. Em regra, então, vai ser esse prolongamento do processo, tá? Aí nós temos uma comparação, que eu tenho certeza você aí já viu o quadrinho esquemático e vai pensar o seguinte, vamos fazer um print da tela. Lógico, pode fazer. Né? Esse material estará aí disponível para senhores e para senhoras, mas é um material assim onde a gente pode fazer uma comparação do que estava no Código de Processo Civil de 1973, aí numa corzinha um pouquinho mais escura, e o CPC 2015, que está num azulzinho um pouquinho mais claro. Veja que quase nada mudou, né? Quase nada mudou. Continuou ainda os títulos executivos judiciais da mesma forma como era no Código de Processo Civil revogado. O que mudou? O crédito de auxiliar de justiça. O crédito de auxiliar de justiça entrou aí no rol dos títulos executivos judiciais, que é um rol taxativo. É um rol taxativo. São esses incisos que temos aí, são esses 9 incisos que temos no seu material, que temos aí no artigo 512 do CPC 2015, são esses só que são, no Brasil, considerado título executivo judicial. Foi um inciso vetado quando da elaboração e quando da publicação do CPC 2015, que é o inciso 10, mas aqui para nós não tem muita importância, é bom saber o que era, mas não tem muita importância para a gente discorrer sobre ele. A questão, então, veio a novidade do crédito de auxiliar da justiça, crédito do auxiliar da justiça, um perito, por exemplo, que participou, ou um conciliador, ou um mediador, que participou do processo de conhecimento, e não conseguiu ver os seus honorários periciais, o seu valor ali atribuído pelo juiz, não conseguiu ver isso sendo pago pela parte que precisava pagar. Então, ele pode, então, continuar no mesmo processo. Porque antigamente ele era o quê? Um título executivo extrajudicial. Mas agora, desde o CPC 2015, ele pode fazer essa execução, vamos dizer assim, essa tutela executiva no mesmo processo que foi arbitrado ali os honorários periciais, ou os honorários do conciliador, ou do mediador, ou de outro auxiliar da justiça. Tá? Não precisa ser um processo autônomo. Tudo bem? Show de bola? Vamos continuar, então. Vejam só. O que são, agora, a gente viu o título executivo judicial, que é para a fase de cumprimento de sentença. Para o nosso estudo, o que precisa? O que precisamos analisar? O nosso estudo de processo de execução autônomo. O que? Os títulos executivos extrajudiciais. Extrajudiciais. Então, feitos em regra fora do processo, né? Então, aí, se é fora do processo de conhecimento, fora do processo judicial, em regra que eles foram feitos, eles vão ser, então, um processo de execução autônomo. Vai ser um novo processo. Não vai ser igual na fase de cumprimento de sentença, que continua com o mesmo número do processo, daquele processo de conhecimento que foi feito. Esse agora vai ser um novo processo. Vai ser um novo número de processo judicial, com base em um título executivo extrajudicial. E é muito importante a teoria dos títulos executivos extrajudiciais, porque como para a turma do direito processual civil 4
do sexto período 2024/1, a gente tinha falado já nas aulas iniciais, existe uma quantidade enorme de processos de execução pendentes na justiça. Cerca de 40 milhões de processos de execução de título executivo extrajudicial. Um pouquinho mais de 40 milhões. É muita coisa. Então, por isso que é importante o intérprete do direito, não só o advogado, não só o defensor público, não só também o acadêmico, o estudante, mas também os juízes, né? Juízes que forem analisar esses processos, desembargadores também, saber bem do que se trata um título executivo extrajudicial, qual a lei que criou, se ele está regulado pelo CPC ou se é uma outra legislação. Se for uma outra legislação, eu preciso ver essa lei, eu preciso verificar decisões nesse sentido, eu preciso verificar os pressupostos formais de constituição desse título, para que esse título possa existir, para que ele não seja fulminado de nulidade, para que ele não seja nulo. Então, é preciso saber bem, compreender, saber bem do que esse título se trata, suas características. E o título executivo extrajudicial, então, vem a ser um documento formal que é somente tipificado por quê? Pela lei, e que representa o valor e dá ao seu titular, ao seu proprietário, o direito de exigir de outra pessoa, no nosso caso, o devedor, né, o cumprimento da obrigação nele contida. Então, o cumprimento da obrigação contida na onde? Em onde? Em qual documento? No título executivo extrajudicial. Extrajudicial. E esse formalismo, ele visa dar segurança às pessoas e ao próprio mercado, para que aceitem os títulos e sua circulação. Os títulos executivos extrajudiciais, grande parte deles, vamos falar assim, eles têm importância também de circulação, que eles podem ser transmitidos para outra pessoa. Eles têm essa importância. Então, representa também uma segurança para o emitente, que no caso vai ser o devedor, e para os beneficiários, o credor. A importância dos títulos executivos extrajudiciais, então também para a economia, é enorme, pois eles exercem função econômica na medida em que, aí no seu material, substituem a moeda, né, no caso o dinheiro, através deles circulam riquezas e representam instrumentos de concessão de crédito. Então, olha só como é importante para a economia. São instrumentos também que fazem a concessão de crédito, que liberam financiamento para alguma pessoa, financiamento de um bem, de um imóvel, ou de uma máquina, ou de um automóvel, ou empréstimo mesmo de dinheiro para uma pessoa. Então, eles representam essa importância para a economia. E a gente não pode confundir também, nós não vamos entrar nesse mérito, mas a gente não pode confundir título executivo extrajudicial com título de crédito. O título executivo extrajudicial não pode ser confundido com título de crédito. No nosso departamento de direito da UFES, tem uma disciplina optativa, que é o direito empresarial 2, que aí os estudantes e os alunos e as alunas poderão estudar os títulos de crédito nessa disciplina, direito empresarial 2. Mas o título executivo, então, a gente não pode confundir com o título de crédito. Nem todo título executivo extrajudicial configura um título de crédito, né? Muito embora também a consideração contrária não é verdadeira. Pode ser que realmente todo título de crédito seja configurado título executivo extrajudicial. Vai depender do que a lei que criou o título executivo colocar ali, se realmente ele vai ser um título executivo extrajudicial ou não. Me parece, grande maioria deles, são também, as legislações colocam eles como títulos executivos extrajudiciais. A gente elaborou um quadro comparativo entre o CPC 2015 e o CPC 1973. Está um pouquinho pequena a letra, mas como eu tinha falado também para o caso de títulos executivos judiciais, nós temos aí poucas mudanças, né? Nós temos aí poucas mudanças em relação ao que estava no Código de Processo Civil revogado. Vejam que o crédito do auxiliar da justiça, que era o inciso 6 do CPC, do artigo 585 do CPC 73, aí no seu material na cor um pouquinho mais escurinha, não tem no CPC 2015. Por quê? Não se trata mais de título executivo? Não, lembra? Esse aí, o crédito do auxiliar da justiça, foi lá pro rol dos títulos executivos judiciais. Antes estava aqui como extrajudicial, então era preciso fazer um processo, um novo processo. Agora não, agora ficou mais fácil. Agora pode continuar no mesmo processo. Tá? Novidades aí, o crédito referente às contribuições de condomínio, aí as taxas de condomínio, podem ser agora feitas
pode ser realizado, pode ser feito um processo de execução. Que é mais rápido, o trâmite é mais rápido, que seria uma ação monitória ou um outro tipo de processo de conhecimento para até chegar na fase executiva. Então, o processo de execução civil vai ser muito mais rápido esse andamento para buscar a recuperação do crédito do condômino inadimplente, tá? E também o último inciso, todos os demais títulos, me parece que aí cortou um pouquinho, né, mas todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. O inciso, então, o inciso 12 do artigo 784 do CPC 2015. Anote. Artigo 784, inciso 12 do CPC 2015, então, ele traz expressamente, claro, que o rol dos títulos executivos extrajudiciais, nesse artigo 784, é um rol meramente exemplificativo, não é um rol taxativo, como estava lá nos títulos executivos judiciais do artigo 512. Então, esse rol aí do 784 é exemplificativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem títulos executivos também fora do Código de Processo Civil. Então, na legislação extravagante, na legislação esparsa, ou em outras legislações. Então, a lista desses títulos que estão nessas outras legislações é bem extensa, é muito grande. Tem muitos títulos executivos extrajudiciais. Daqui a pouco, em um outro slide, nós vamos trazer alguns exemplos, 22 exemplos, ou 21 exemplos aí, que a gente vai acompanhar. Mas tem muitos, tem mais do que 20, tem mais títulos executivos extrajudiciais do que somente 20. E não tem uma fórmula única para atribuir a eficácia executiva de determinado documento. Aí no seu material, acompanhando aí, somente a lei federal e a lei expressa pode determinar qual documento se constitui em um autêntico título executivo. E, ademais, cabe mencionar que não há um único elemento comum nas legislações para dizer o que não deve ser e o que deve ser um título executivo. O legislador não tem uma fórmula única para falar, para ser um título executivo, precisa ser assim, ou precisa ser assado, ou precisa ser um crédito concedido para fulano de tal, ou precisa ser... Não tem um elemento comum, né? Não tem um elemento comum. Tem alguns requisitos comuns, né? Alguns requisitos que aparecem em mais de um título executivo extrajudicial, como, por exemplo, nome do credor, denominação do que é esse título executivo, do que é esse título de crédito também, que também é comum, em vários títulos executivos. Mas não tem um elemento para falar, tem que ser assim, ou não pode ser assim. Beleza? Então, vamos lá. Estão incluídos na previsão do artigo 784, inciso 12 do CPC 2015, esses títulos executivos, que são alguns exemplos. Em seu material, talvez a letra tenha ficado um pouquinho pequena, mas aí eu posso depois encaminhar para quem se interessar, principalmente para os nossos alunos e alunas do Direito Processual Civil 4, o sexto período, nesse semestre letivo, 2024/1, posso encaminhar esse quadro comparativo. Alguns exemplos. Vamos lá. Vamos colocar aqui, número 5 aí, cédula de crédito e nota de crédito industrial, artigo 41 do Decreto-Lei 413 de 1969, né? É um exemplo de título executivo extrajudicial, está fora do CPC. Vamos ver mais outros aqui. Cédula de produto rural, número 16, aí o artigo 4º da Lei 8.929, de 1994. Veja que aqui os exemplos que a gente trouxe são exemplos que estão em ordem decrescente de data, né, de período histórico. Então, os mais antigos estão aqui, na verdade, estão aqui no início, para os mais novos que estão lá no finalzinho. Olha, tem esse aqui, número 21, cédula de crédito bancário. Cédula de crédito bancário, que está no artigo 28 da Lei 10.931 de 2004, que é muito importante esse título executivo extrajudicial, que a própria lei, a lei que criou a cédula de crédito bancário, Lei 10.931, fala que essa CCB,
que é a sigla que a gente utiliza, essa cédula de crédito bancário é um título executivo extrajudicial. Então, não reitera-se, né, que falta um elemento comum nas legislações para definir de forma unânime, com certeza, quando um determinado documento se revestirá do caráter executivo, sendo um legítimo título executivo extrajudicial. Portanto, deverá o intérprete do direito fazer uma atenta análise sobre todo o ordenamento jurídico. Então, é preciso verificar. Esse título executivo é o quê? É de qual lei? Vamos verificar qual lei. Então, dá uma olhada nessa lei. E tem que olhar todos os requisitos, todos os artigos que estão dispostos nessa legislação. Tá? Não pode ser um artigo só ou um outro artigo separado. Tem que olhar todos para verificar se os pressupostos formais foram preenchidos, como tem que ser criado esse título executivo, etc, etc. Então, vale ressaltar que para cada uma das cédulas e notas de crédito mais utilizadas nas operações bancárias, compreendendo aí que os bancos, ou seja, as instituições financeiras, figuram em grande parte do polo ativo dos processos de execução por quantia certa, isso realmente é verdade, existem requisitos diferentes que são exigidos, porém, muitos são comuns em todas elas. Então, cédulas e notas de crédito comercial, industrial, a exportação, rural, bancário, também existem os seus requisitos próprios, mas alguns são bem comuns em todas elas, como a denominação, né, precisa ter esse requisito, precisa ter um nomezinho lá do título executivo, lá em cima desse título, né, lá em cima do papel do documento, precisa ter esse nomezinho escrito, precisa ter o nome do credor, precisa ter o local do pagamento, ou local da emissão, a data que vai ser o pagamento também, etc. Vamos falar desse título executivo, para a gente terminar. Já estamos aqui chegando próximo ao nosso final da nossa apresentação, falando sobre título executivo. Esse título executivo extrajudicial, chamado cédula de crédito bancário, nasceu com a Lei 10.931 de 2004? Não. A Lei 10.931 de 2004, ela criou, por meio de uma legislação, né, uma legislação formal, uma legislação federal, criou e disciplinou e ainda disciplina, né, ainda uma lei vigente, uma lei constitucional, a cédula de crédito bancário. Mas a cédula de crédito bancário no nosso país, ela não iniciou em 2004. Ela iniciou, e veio aqui no seu material para ver o panorama histórico, ela iniciou em 1999. Aí no terceiro quadrinho aí no seu slide, por meio da medida provisória número 1925, em 1999. E naquela época tinha uma confusão muito grande se o contrato de cheque especial seria um título executivo ou não. Seria um título executivo ou não. Então, o que foi? O que o governo propôs? E várias decisões do STJ dizendo que não. Né? Então, credores iam perdendo ali as ações. Então, vieram decisões do STJ em 1996, 98, 99, e o governo federal, então, juntamente com, me parece, com grandes credores, né, veio essa proposta de medida provisória, número 1925, de 14 de outubro de 1999. Foi reeditada várias vezes, né, e aí veio uma nova medida provisória, também falando sobre a CCB, reeditada várias vezes também, e aí veio uma outra medida provisória, em junho de 2001, também falando sobre a cédula de crédito bancário, reeditada também mais algumas outras vezes. Interessante que veio uma ação direta de inconstitucionalidade em dezembro de 2001, para ver se era constitucional ou se era inconstitucional a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Essa ADIM só foi julgada mesmo em junho de 2006. No seu material aí, no slide, está lá no finalzinho, quando o STF julgou que sim, as instituições financeiras têm que se submeter às regras do Código de Defesa do Consumidor. Mas voltando um pouquinho mais aí em cima, somente em agosto de 2004, que aí veio realmente a lei, que veio a legislação que hoje vigente, que hoje é a legislação que regulamenta a cédula de crédito bancário. Vários outros assuntos, essa lei 10.931 de 2004 também trouxe, mas ela é bem importante em relação à cédula de crédito bancário. No seu material, então, foi a partir da medida provisória número 1925 que nasceu a CCB. Naquele momento, as instituições financeiras estavam preocupadas em relação à execuibilidade dos contratos de abertura de crédito em conta corrente, como eu tinha falado com os senhores, que é o chamado cheque especial.
No seu material, não havia segurança jurídica para ingressar com a ação de execução em face de clientes inadimplentes com base nesses tipos de contrato, tendo o STJ, inclusive, instado a se manifestar que, entre aspas, o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo. Um entendimento que se consolidou por meio da súmula número 233 do STJ, publicado em fevereiro de 2000. E aí várias decisões serviram também para dar base para a publicação dessa súmula. As decisões estão aí no seu material. Vejo que são decisões, embora não tenha ali a data da publicação de cada uma, mas são decisões que foram emanadas, que foram proferidas nos anos de 96, 98 e 99. Então, por isso, a razão também que veio a denominada cédula de crédito bancário. Vem comigo, então, para a gente entender o que é ela. O que é a cédula de crédito bancário? É um título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou de entidade a essa equiparada. Em alguma pessoa jurídica equiparada a uma instituição financeira que também está regulamentada, supervisionada, na verdade, pelo Banco Central. A cédula de crédito bancário representa uma promessa de pagamento em dinheiro oriunda de operação de crédito de qualquer natureza, com ou sem garantia. A cédula de crédito bancário também é definida como título executivo extrajudicial, prevista na Lei 10.931, de 2 de agosto de 2004, como eu tinha falado para os senhores e para as senhoras. E a jurisprudência do STJ, hoje em dia, atualmente, é firme nesse sentido, que a cédula de crédito bancário, sendo um título de crédito, é também um título executivo extrajudicial. Está expresso na Lei 10.931. Então, ela é um documento hábil para comprovar operações bancárias, inclusive em conta corrente. Inclusive, também, quando se tratar de abertura de crédito rotativo e cheque especial, não retirando-lhe sua eficácia executiva. Perdão. Olha só aí no seu material, a tese do STJ em relação à cédula de crédito bancário, né, que é um título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve ir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir de modo a conferir liquidez e execuibilidade à cédula. Aí o artigo 28, parágrafo 2º, inciso 1 e 2, da lei que a gente já tratou com os senhores, Lei 10.931. Essa aí foi uma tese do STJ de agosto de 2013, recurso especial 1.291.575, Paraná. Relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, e mais recentemente nós temos também aí no seu material uma ementa do STJ, recente, data de julgamento dela 27 de março de 2023, órgão julgador quarta turma, relator ministro Raul Araújo, que situa também a tese do qual o STJ já tinha se manifestado em 2013, tá? Firmando, então, jurisprudência nesse sentido, sobre a cédula de crédito bancário sendo um título executivo extrajudicial que pode, inclusive formalizar documento de abertura de crédito em conta corrente, que não vai ser retirada da sua liquidez. Olha só a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então, a criação da cédula de crédito bancário buscou trazer mais simplicidade e eficácia ao sistema bancário. Aí no seu material, mas aí no meio, acrescentamos que, além da celeridade e da simplicidade que se forma a CCB, há também a segurança jurídica, com maior proteção ao credor e ao cliente, que já sabem de antemão quais são os requisitos essenciais que devem conter no título. É o artigo 29 da Lei 10.931, e a celeridade quando ocorrer o inadimplemento, pois poderá o credor recorrer ao Poder Judiciário para ingressar com uma ação de execução por quantia certa. Aí, no seu material, para ingressar. Então, mas é para ingressar com uma ação de execução por quantia certa. Os próximos slides, nós temos os artigos da legislação, artigo 28, onde trata que a cédula de crédito bancário é o título executivo extrajudicial. Parágrafo 1º do artigo 28 traz o que pode ser pactuado na cédula de crédito bancário, né, o que pode ser ali, então, acordado entre o devedor e o credor.
alguns parágrafos aí do artigo 28, parágrafo 2º, fala em relação à planilha de cálculo. O inciso 1 do parágrafo 2º fala como que deve ser essa planilha de cálculo, né, que deve evidenciar de modo claro, preciso, de fácil entendimento, a compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas, a parcela dos juros, critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária, o cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, e as despesas de cobrança de honorários advocatícios até a data do cálculo, e, por fim, o valor total da dívida. Interessante, né? Interessante que a própria legislação colocando um dispositivo bem extenso para falar sobre como que deve ser essa planilha da dívida quando o credor for demonstrar isso para o devedor, ou principalmente quando for pleitear no processo judicial eventual recuperação do crédito inadimplente. O artigo 29 trata dos pressupostos formais. Então, ó, se formos analisar o que a CCB tem em relação ao requisito do título executivo, em relação ao requisito de certeza, nós temos liquidez, certeza e exigibilidade. Então, o que ela tem em relação aos requisitos de certeza? Os pressupostos formais, então, os requisitos essenciais, estão aí no artigo 29 da Lei 10.931, né? Aí, só para alguns exemplos, inciso 1, denominação do certificado bancário. Vamos lá, no inciso 5, a data e lugar de sua emissão. O inciso 6, a assinatura do emitente, se for o caso do terceiro garantidor. Me parece que esse inciso 6 já tem uma atualização que é permitida a assinatura eletrônica, né? E aí o artigo 29, ainda veja aí no seu material, com algumas redações já incluídas por uma legislação de 2020, já vem, então, permitindo a assinatura eletrônica. Artigo 29, parágrafo 5º, lá no finalzinho, veja que a assinatura de que trata o inciso 6 pode ser sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca do seu signatário. Olha só, uma questão bem importante sobre a CCB. Então, vale esclarecer que a CCB, a diferença essencial entre as demais cédulas de crédito, que existem a cédula de crédito rural, cédula de crédito comercial, cédula de crédito industrial e cédula de crédito à exportação, é que ela atende ou corresponde a uma linha de crédito específica. Quer dizer, ela não atende ou corresponde a uma linha de crédito específica. Ela não atende. Não precisa ser só uma linha de crédito, só um crédito rural ou crédito industrial. Não. Ela se destina apenas a atender uma determinada... Ela não se destina, na verdade, desculpa, eu estou falando que ela se destina, na verdade, ela não se destina. Ela não precisa ter uma linha de crédito só. Ela não precisa ser só de uma operação de crédito. Só um crédito rural, ou só o crédito comercial, ou só o crédito industrial. Não. Ela, e a legislação é bem clara nesse sentido, o STJ também, na jurisprudência dele, é bem claro nesse sentido, a cédula de crédito bancário serve para atender a qualquer operação de crédito. Qualquer operação de crédito de qualquer modalidade. Pode ser um crédito rural que uma pessoa está querendo para fazer lá a sua plantação, para fazer a sua criação de cavalo, criação de porco, criação de vaquinha, de boi. Pode ser um crédito industrial para financiar uma máquina que precisa lá para uma usina lá em Cachoeiro do Itapemirim, ou uma usina que está lá em Colatina. Pode também, pode ser para qualquer linha de crédito, não precisa ser específico para uma ou para outra, como acontece com essas outras cédulas de crédito que eu citei para os senhores e para as senhoras, rural, industrial e etc. Então, dessa forma, resta induvidosa a preocupação dos estudiosos e dos profissionais de direito bancário, quando o tema é a cédula de crédito bancário, né? Não só os profissionais do direito bancário, profissionais do direito em geral, que nós precisamos também, enquanto aqui na aula de direito processual civil, ou na aula de direito empresarial também, bem aprender o que se trata esse título de crédito, bem aprender o que se trata esse título executivo extrajudicial, né? São várias instituições financeiras que instrumentalizam suas inúmeras operações de crédito por meio desse título, tendo em vista que sua elaboração, tendo em vista a maior simplicidade em sua elaboração, a facilidade para elaborar, a segurança jurídica que o credor possui com esse título de crédito, que representa um título executivo extrajudicial e outros atributos em seu favor. Então, para o direito processual civil, em especial a execução civil, nossa aula de execução, é importante compreender o que é esse título executivo extrajudicial, como acabamos de analisar. Então, é isso aí, senhores. Isso aí, senhoras também. Vamos, então, aqui
terminamos a nossa apresentação, terminamos o nosso conteúdo sobre o título executivo. Espero que todos também inscritos no canal possam ter acompanhado, que é um importante tema do direito processual civil, também de outros ramos do direito, como mencionei aos senhores, como direito empresarial e como direito bancário, e principalmente para o processo de execução, que existem mais de 40 milhões de processos pendentes da Justiça sobre execução. A gente se vê em breve, tem muito mais conteúdo que nós vamos colocar aqui no nosso canal e também nas nossas aulas. Fui!